Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a essa nossa live, onde nós vamos traçar o plano do zero até o cargo de analista da área judiciária, para quem tem formação em direito, tá bom? Vamos entrando. Você que vai chegando aí, já me confirma como é que tá o áudio, tá bom? Por favor, me ajudem a fazer essa live aqui, tá? Estou trazendo aqui muito conteúdo bacana para vocês, tá? E, com certeza vai ajudar muito vocês aí nessa jornada, tá? Em busca desse tão sonhado cargo público, tá bom? Beleza, já vou colocar aqui. Valeu, Ricardo. Áudio tá ok, muito obrigado. Áudio ótimo, show de bola. Vamos para cima, galera. Tem muitas informações para trazer para vocês. Já vou colocar aqui a nossa apresentação. Vou ficar aqui ao ladinho. Vamos embora. Do zero ao cargo de analista judiciário, como alcançar uma remuneração de R$15 mil de salário mensais iniciais, tá? Em média, o analista da área judiciária já começa ali, em média, com R$15 mil, né? Pode variar um pouquinho de 14 até 17 mil reais ali iniciais, tá? Vamos embora. Deixa eu me apresentar aqui. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Bento, a mente aí por trás do perfil Comunidade Tribunais, um perfil, né, que tem esse nome de comunidade, que é um perfil que está ali para entregar para vocês, para conteúdos relevantes em relação a concursos de tribunais, tá certo? Já contamos aí com 40 mil seguidores, graças a Deus, vocês gostam muito do nosso conteúdo, e isso nos motiva a estar sempre trazendo conteúdos relevantes, informações em primeira mão, né? Análise dos assuntos mais cobrados, dicas de como estudar, tirando suas dúvidas no Stories. Todo domingo temos a caixinha de dúvidas no nosso perfil, tá certo? Eu fui ex-aluno da LS Concursos e recebi esse convite da LS de ser professor orientador, né? Utilizando essa metodologia que já aprovou aí milhares de alunos, então eu fiquei muito honrado. Já tem um tempo que eu estou como professor orientador da LS. Fiquei muito feliz com esse convite, tá? Porque eu, através do concurso público, consegui mudar a história da minha vida e da minha família. Então, agora, eu ajudo, tá, outros concurseiros a também transformar a sua vida através do estudo, através da sua dedicação e do seu empenho, tá certo? Por que você precisa assistir essa live até o final, tá? Hoje você vai descobrir por que o cargo de analista da área judiciária, AJ, é uma das melhores oportunidades para quem tem formação em direito. Você vai aprender os 5 erros que mais atrasam a sua aprovação e como evitá-los, tá? Como estudar, mesmo começando do zero. Você vai ter formas assertivas de organizar seus estudos com teoria, revisão, lei seca e questões, tá? Como acelerar sua aprovação com um planejamento eficiente e o método que os nossos alunos estão usando para conquistar uma vaga no cargo de analista da área judiciária. E no final da live, eu vou te contar como entrar para a nossa orientação, tá? E ter um plano pronto para a sua aprovação. Então, já fica comigo até o final, tá? Turma, essa live vai vir com muito conteúdo, vai ser uma live muito pesada, tá? Eu vou tentar não me prolongar demais, mas não tem jeito. Eu trouxe muito conteúdo aqui para você, tá? E eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença na sua preparação, tá? Para você que quer alcançar um cargo no Tribunal de Justiça, um cargo de altíssimo nível, remunerações excelentes, tá? Então, eu quero te pedir um favor agora. Se você gostou do que eu já apresentei aqui nesse primeiro slide, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui vai te ajudar nessa sua jornada, por favor, clica nesse botão aí de joinha, tá? Deixa o seu curtir pra gente. Isso já nos ajuda demais, tá certo? E não precisa nem falar que para você não tem custo algum, né? Então, você já deixa aí o seu curtir, tá? Para ajudar a gente aqui, né? Fazer esse tipo de conteúdo, trazer conteúdo de verdade, né? Dá muito trabalho, galera. Desde tempinho aqui que eu estava produzindo esses slides para trazer para vocês muita informação relevante, tá certo? Então, eu agradeço demais se você puder deixar o seu curtir, tá? E se você quiser também ajudar ainda mais, pode compartilhar essa live em um grupo, no seu grupo de estudo, né? No seu grupo de WhatsApp que você participe, você pode compartilhar essa live também lá, tá?
Isso já vai estar nos ajudando demais e eu fico aqui muito grato com você, tá certo? Vamos para frente que temos muito conteúdo para falar. Porque a nossa consultoria vai acelerar a sua aprovação, tá? Eu poderia estar aqui e dizer vários motivos pelos quais a nossa orientação é capaz de acelerar a sua preparação. Mas eu prefiro deixar os nossos resultados, tá? Porque contra resultados não tem argumentos. Concorda? Então vamos lá. Nós tivemos 101 aprovados no último TRF-5. Tivemos 32 alunos entre os 50 primeiros do TSE unificado na sua respectiva regional, tá? Para o cargo de técnico judiciário. Nós tivemos o primeiro lugar AJ no TRE Mato Grosso. Primeiro lugar TRE Maranhão, tá? É o cargo de analista da área judiciária, área administrativa, aliás, analista judiciário da área administrativa. Tivemos alguns segundo lugares, terceiro lugares, quarto, quinto lugares, tudo isso aqui do TSE unificado, tá certo? Tivemos outras posições aqui, mas naturalmente não dava para trazer todas. Eu coloquei aqui os primeiros lugares, né? No concurso do TRF-1, concurso de TRF, concurso extremamente concorrido, tá? Nós tivemos 347 aprovados no último concurso, tá? Primeiro lugar, AJAA, Bahia. Primeiro lugar, AJAA, Piauí, né? Primeiro lugar, AJ, Bahia. Primeiro lugar, PCD, AJ, Mato Grosso. Primeiro lugar, Oficial de Justiça, Bahia, Mato Grosso e Rondônia, tá? O cargo de oficial de justiça, galera, a preparação é muito semelhante ao cargo de AJ, tá? Então, aqui é alguns dos últimos resultados da mentoria e da orientação da LS, tá? Então, a LS já tem 11 anos de atuação no ramo de concurso público só em tribunais, tá? Só em tribunais a gente já tem 11 anos de atuação, então a gente já adquiriu uma expertise, tá? Que nos garante aí ter resultados como esses aqui, tá? Tão expressivo. E, claro, esses resultados é fruto, né, de uma equipe enorme que trabalha aqui nos bastidores, tá? E fruto também a confiança, né, e a disciplina, a determinação, né, dos nossos alunos, tá? Que seguem à risca aquilo que a gente passa para eles, tá? Então, sem dúvida, sem essa confiança que o aluno tem na nossa capacidade e no nosso método, nada disso seria possível. Por que concursos de AJ é uma excelente escolha? Primeiramente, estabilidade e bons salários, tá? Exemplo de remuneração ali ganhando inicial na faixa de 15 mil reais, podendo variar um pouquinho de 14 até 17 mil, tá? Além dos salários, né? Você vai ter benefícios como auxílios, que eu vou trazer para vocês aqui, tá? E a progressão na carreira, galera. Eu até destaquei aqui essa progressão na carreira, porque você começa no cargo, né? Você entra no cargo e você já tem a perspectiva de ano a ano ir subindo na carreira. Isso aqui é fantástico, tá bom? Coisa que não existe na iniciativa privada, né? Possibilidade de home office também, muito bom, tá? Cada vez mais os tribunais estão trabalhando com essa perspectiva aí, né, do home office. E o trabalho, né, por ser técnico, por ser um parecer técnico, permite que os analistas da área judiciária trabalhem em home office. Isso é muito bom, né? Concursos frequentes e oportunidades em todo o Brasil, tá? Nós temos concursos, né? Nós temos tribunais federais, vários tribunais federais, nós temos os superiores tribunais, né? E nós temos também os tribunais de justiça dos estados, que cada estado tem o seu tribunal. Ainda nós temos os ministérios públicos também, que não é um tribunal, mas tem a mesma estrutura, né? Uma estrutura semelhante. Nós temos também as defensorias públicas, ou seja, isso garante, né, concursos frequentes e oportunidades em todo o Brasil, tá? Então você vai poder escolher aí onde você vai querer concorrer, se você vai querer concorrer só na sua região ou se você vai para qualquer lugar do Brasil. Carga de trabalho mais equilibrada, tá? É muito comum, tá? Concursos de tribunais vir ali com carga horária de 30 horas semanais, como, por exemplo, veio agora na publicação do TJ Pará, né, que foi publicado essa semana, é uma carga horária ali de 30 horas semanais. Uma carga horária de 30 horas semanais, galera, é qualidade de vida, bom? Quando você for trabalhar 30 horas semanais, você vai ver, né, como é bom você ter tempo livre para sua família, para fazer um hobby, para fazer academia, para você poder aproveitar a vida. Concursos
Também temos outros concursos, tá? Então, normalmente é de 30 a 35 horas. As exceções são os concursos de tribunais que exigem 40 horas, tá bom? Eu lembro agora do TJ Pernambuco também, que é 30 horas, tá? E tem outros concursos aí, salvo engano, o TJ Pará, que também está com o edital publicado, é 35 horas. Nomeação em grande volume, né? Muita gente, às vezes, vê, né, a publicação do edital apenas com cadastro de reserva e já fica ali temerário ali, né, se vale a pena realmente participar daquele concurso. Só que quando a gente faz uma análise, um histórico, e eu faço muito isso no meu perfil lá no Instagram, né, a gente vê que os concursos de tribunais costumam aproveitar muito, né, muito mesmo, o cadastro de reserva. Para você ter uma ideia, só que eu me recordo agora, nesse momento, no TJ Pernambuco, foram 343 convocados, tá, para o cargo de analista da área judiciária. Isso levando em consideração apenas a ampla concorrência, tá? Nem contei com negros e nem contei com PCD. É só da ampla. Ou seja, nós temos muitas convocações, galera. A gente não pode se deixar levar porque um concurso veio com cadastro de reserva, tá? Apenas isso não é suficiente. Então, quando a gente faz esse histórico, e eu faço muito isso, gosto de fazer muito isso para provar para vocês. Inclusive, você pode ir lá no meu perfil no Instagram depois, você vai ver. Eu estou provando lá que concursos de tribunais são muitas as oportunidades e muitas as convocações. Salário inicial de analista. Eu trouxe aqui, né, a tabela, né, do Tribunais de Justiça Federal, tá? Onde você vai começar com uma remuneração de 14.852 e você vai progredir na carreira, podendo chegar no final da carreira com R$ 42.301. Lembrando que essa remuneração é a remuneração base, ainda não tem os auxílios e os benefícios, tá bom? Porque eu trouxe aqui a tabela dos tribunais federais, porque os tribunais federais, eles são tabelados, tá? Todos os tribunais federais, como é do mesmo ente, né, o ente federal, eles têm a mesma estrutura remuneratória. Já quando a gente vai para os TJs, né, dos estados, tribunais de justiça dos estados, cada estado tem a liberdade de construir a sua própria estrutura remuneratória, tá? Dos seus próprios servidores. Por isso, varia bastante de um órgão para o outro, tá? Mas a gente já pode garantir para você aqui que para o cargo de analista da área judiciária vai girar mais ou menos em torno disso aqui, tá? R$ 14.000 até R$ 17.000 iniciais, tá certo? Então, é uma remuneração realmente muito boa. Além daquela remuneração, tá? Que é a remuneração base, você vai ter alguns benefícios. Benefícios como auxílio alimentação. Aqui também estão com os valores dos tribunais federais, tá? Mas que, na verdade, esse valor aqui de R$ 1.393 já houve até um acréscimo, tá? Agora está em torno de R$ 1.782, tá? Mais ou menos nessa faixa. Mas para você ver aqui os benefícios que você vai ter, tá? Quando você for um servidor de um tribunal de justiça. Eu lembro agora, me recordo agora de cabeça, o auxílio alimentação, por exemplo, do TJ Pará, aliás, do TJ Paraná, que é R$ 2.500, galera. Então, é um auxílio, tem alguns órgãos aí que tem uns auxílios muito bons, tá? R$ 2.500 já passa muito de um salário mínimo, né? Que hoje está, salvo engano, está em torno de R$ 1.500. Além disso, você vai ter auxílio pré-escola para quem tem filhos até 5 anos, auxílio transporte, exames periódicos, assistência médica e odontológica, né? Benefícios muito bons de verdade. Ainda você vai poder ter adicional de qualificação, todos os tribunais têm os adicionais de qualificação, tá? Variando de 5% até 12,5%. A especialização aqui girando em torno de 7,5%, mestrado 10%, tá? Especialização em mestrado é bem tranquilo de você conseguir, né? Já que você vai ter um acréscimo remuneratório ali, né? Todos os meses, então dá um incentivo maior para você continuar se qualificando e vai cada vez mais melhorando a sua remuneração. Também coloquei aqui o portal da transparência, tá? Com o cargo de analista da área judiciária. Esse aqui é do TJ Pará. Remuneração bruta aqui de R$ 16.553, tá? Trouxe outra portal da transparência aqui. Esse aqui já está ganhando na faixa aqui dos R$ 25.872. Trouxe outra aqui também que está na faixa dos R$ 31.886. Aliás, R$ 31.886, tá? Eu trouxe essa remuneração aqui, galera, para você ver, né? Naturalmente, você não vai entrar
e já vai receber uma remuneração dessa, né? Você vai começar ali na faixa dos 15 mil reais, mas se a gente vai no portal da transparência e vê algumas pessoas ganhando 25 mil, 30 mil, né? Naturalmente, isso ele foi crescendo dentro do órgão, né? Mas se existe alguns servidores dentro do órgão que estão ganhando essa remuneração, é porque nada impede que quando você entrar, com o passar dos anos, você também atinja essa remuneração. Concorda comigo? Então, aqui é uma perspectiva muito boa que você tem ao entrar num tribunal de justiça, tá? Poder chegar um dia aqui, uma remuneração próxima disso aqui já tá excelente, né? Não? Uma remuneração aqui de 31 mil reais. Porque concursos de tribunais, né? Concursos da área de AJ é uma excelente escolha. Já falei das remunerações, né? Que podem ultrapassar 15 mil reais. Tem estabilidade, progressão na carreira e qualidade de vida. Mas atenção, tá? Se você quer ser aprovado nesses concursos concorridos, né? Precisa estudar desde já com o direcionamento e disciplina. A concorrência está cada vez maior. E não dá para se preparar de qualquer jeito e correr o risco de deixar essas oportunidades passar. Nós teremos várias oportunidades ainda em 2025, 2026, né? É provável que alguns desses concursos que estão para vir ainda em 2025 possa postergar um pouquinho para 2026, tá bom? Então, temos também um 2026 com uma boa perspectiva, tá? E você não pode deixar essa oportunidade passar. Galera, ao mesmo tempo que a gente fala aqui que a concorrência está cada vez maior em termos de quantidade, a gente consegue enxergar que em qualidade, né? Concurseiros estudando com qualidade, com direcionamento, né? Na verdade, essa concorrência não aumentou, tá? A verdade é que 90% das pessoas que estudam hoje para concurso público estudam errado, com técnicas muitas vezes ultrapassadas, tá? E muitas vezes esses 90% aí, podendo chegar a 95%, infelizmente ou felizmente, nunca vão ser aprovados, tá certo? Na verdade, a sua concorrência mesmo gira em torno de 5 a 10%, tá? E aí, né, você que vai poder escolher se você vai estar dentre esses 10 a 15% ou dentro daqueles 90% que nunca vão ser aprovados. Por quê? Porque estudam de forma errada, consequentemente vão levar muito tempo para conseguir atingir um nível satisfatório para conquistar uma vaga entre os aprovados ali com perspectivas de serem nomeados. Com o passar dos anos, essas pessoas acabam se frustrando e acreditando que não são capazes, né? Não são intelectualmente capazes de passar em um concurso de tribunais, e aí eles vão desistir, tá? Infelizmente, essa é a realidade, tá bom? Então, a concorrência de verdade gira em torno de 5 a 10%. A realidade que ninguém te contou em 5 anos de faculdade. Você passou 5 anos estudando, pagando mensalidade, fazendo estágio, TCC, prova final, sonhava com uma carreira jurídica de respeito. Mas ao se formar, a realidade bateu. Desemprego, pressão por passar na OAB, nenhuma garantia de trabalho. E quando conseguiu a OAB, é tratado como um estagiário de luxo, ganhando pouco, trabalhando muito e sem perspectiva de crescimento real. Essa, galera, é a realidade, né, da maioria das pessoas hoje, infelizmente, que são formados em direito, tá? Quando muito consegue ali, é um trabalho, principalmente no início, que é muito difícil, né? Uma remuneração muito baixa. Inclusive, eu vi até uma publicação aí, num perfil desses de direito, né? Falando lá que a remuneração média do advogado girava em torno, acho que, menos de 3 mil reais, né? E ainda tinha gente comentando lá, né? Onde é que ganhava essa remuneração que ele não estava conseguindo alcançar essa remuneração. Então, quando você passa para um concurso de analista da área judiciária, você já vai entrar ali, né? Com seus 15 mil reais, todo ano vai ter o acréscimo, todo ano vai ter ali a progressão na sua carreira. Eu quero te propor um desafio, tá? Você consegue lembrar como estava a sua vida em junho de 2024, ou seja, há um ano atrás? Me responda com sinceridade. O que realmente mudou de 2024, de junho de 2024 para hoje, junho de 2025? Eu seria capaz de apostar que mudou pouca coisa, e se mudou, talvez não tenha sido do jeito que você queria. Se mudou, pode até
tenha mudado para pior. Então, hoje, eu quero te propor um desafio. Se você está nessa situação, né? Se você está aqui nessa live, é muito provavelmente porque você ainda não alcançou aquilo que você gostaria de alcançar. Então, eu quero te propor um desafio, certo? E se você mudasse a sua vida completamente até junho de 2026? Em um ano, é possível conquistar uma vaga como analista da área judiciária, sem precisar de OAB, com remuneração de R$ 15.000 iniciais, com estabilidade, qualidade de vida, valorização da sua formação, que você vai trabalhar, né, com parecer jurídico, né? Mas isso depende de uma coisa: comprometimento e direcionamento certo, tá? Você precisa ter o comprometimento para se dedicar durante um ano para transformar totalmente a sua vida. Você acha que se você passasse no cargo de analista da área judiciária, você conseguiria transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor? Então, por que você não se faz agora o desafio de mudar a sua vida nesse próximo ano, até junho de 2026? Para isso, você tem que ter disciplina, você tem que sentar e estudar todos os dias. E aí, eu já vou te adiantar, tá? Não vai ser fácil, porque vai ter dias que você não vai querer estudar, vai ter dias que você não vai estar com saco algum para fazer, para estudar teoria, para fazer questões, para fazer revisão, para estudar lei seca. Então, para você alcançar e para você conseguir transformar sua vida dentro de um ano, coisas que você não fez até hoje, né? Com 20 anos, 30 anos, em alguns casos até 40 anos, né? Você mudar em um ano, você tem que ter muito comprometimento e você tem que ter o direcionamento certo. E é para isso que nós estamos aqui hoje, tá certo? Se você estiver comprometido, eu vou te entregar hoje o direcionamento certo para que você, em um ano, consiga transformar a sua vida. Quero te propor um desafio: mudar completamente a sua vida em até um ano. E aí você pode estar se perguntando, Bento, mas por que um ano? Eu só consigo a aprovação na área em analista da área judiciária em um ano? Eu estou propondo um ano, galera, porque um ano, mesmo você, se você for como eu, né, que fui um concurseiro mediano, tá? E não era acima da média, eu sempre fui um concurseiro médio, tá? Mediano. Mesmo você, concurseiro mediano, você com uma carga horária reduzida, de 2h30, 3h30 diária, você consegue alcançar a aprovação. Você consegue transformar a sua vida em um ano, tá? Mas para isso você precisa ser disciplinado. E eu era um concurseiro mediano, mas eu sempre fui disciplinado. E eu não tenho dúvida que foi isso que fez total diferença para eu alcançar o meu cargo público que eu estou hoje, tá certo? E eu não tenho dúvida que a disciplina, ela vence, tá? O concurseiro que tem muito tempo, se você tem pouco tempo, com disciplina você consegue vencer o concurseiro que tem muito tempo para estudar, mas não é disciplinado. Com disciplina você consegue vencer o aluno, o concurseiro, que ele é acima da média, tá? Que ele é muito inteligente, que ele pega as coisas assim, ó, com uma facilidade. Se você tiver disciplina, você vence esses concurseiros, tá certo? Eu sempre recebo também aqui a pergunta, Bento, vale mais a pena a advocacia ou estudar para analista da área judiciária, né? E aí eu sempre respondo, depende muito daquilo que você deseja, né? Então eu trouxe aqui, né? Coloquei aqui uma tabelinha para a gente fazer um comparativo, né? Renda. A advocacia ela é instável e depende de cliente e processos. Já para o analista da área judiciária, você vai começar ali com R$ 15.000 mensais, tá? Carga horária. Advocacia, girando em torno de 10 a 12 horas já. Para analista, vai girar ali em torno de 30 a 35 horas, podendo chegar no máximo a 40 horas semanais. Pressão. Advocacia, você vai ter pressão dos prazos dos clientes, das cobranças, dos resultados. Analista da área judiciária, você vai ter pressão? Vai. Mas a pressão é bem diferente, é bem reduzida se comparada à pressão da advocacia, tá? Início da carreira, dificuldade, né? Para captar clientes e se manter financeiramente, tá? A JJ, quando você conseguir, né, a aprovação, você vai ter segurança e estabilidade. Logicamente, estabilidade, eu estou falando aqui, né? No início, você vai ter que passar pelo estágio probatório, né? Mas você já vai ter a estabilidade no sentido de ter a sua remuneração todo mês, né? Fixa. E você vai ter a estabilidade no sentido de que se você não fizer nenhuma besteira, né? Você vai estar ali no seu cargo público.
Formação continuada, né? A advocacia vai exigir sempre muitos cursos, né? Mercado competitivo, você vai ter que estar sempre se qualificando. Analista da área judiciária também, tá? Só que vai ser uma atualização com foco interno, né? E estrutura de capacitação que o próprio órgão vai te fornecer, né? Então, fazendo essa análise, pelo menos, né, dentro daquilo que eu almejava para a minha vida, eu não tenho dúvida que o cargo de AJ vale muito mais a pena, tá certo? Mas aqui, se você também está aqui comigo nessa live, é porque você também deve estar em busca desses benefícios do cargo, né? Sempre recebo também, vale a pena estudar para procuradoria, defensoria, magistratura ou começar com analista da área judiciária? Se você quer um resultado mais rápido, estabilidade e uma carreira bem remunerada, né? A resposta é clara. Comece pelo cargo de analista da área judiciária. Por quê? Porque tem uma preparação mais rápida, né? A chance de aprovação vem também em um menor tempo, né? Se comparado com a magistratura, por exemplo, tá? E você já garante um cargo com a remuneração de até 15 mil reais iniciais, carga horária reduzida e uma qualidade de vida. Depois de aprovado no cargo de analista, né, se você quiser continuar estudando para o cargo de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, você vai estar dentro do sistema judiciário, né, ganhando bem, com tempo, estrutura e a tranquilidade para dar os próximos passos. Né? E o melhor de tudo, todo o conteúdo que você estudou para o cargo de AJJ, você vai aproveitar para concursos maiores, como magistratura. Então, vale muito a pena, tá? Inclusive, eu conheço vários perfis no Instagram que fizeram justamente essa mesma estratégia. Alcançar o cargo ali no serviço público, como servidores, e agora, né? Já bem remunerada, com estabilidade, qualidade de vida, qualidade no trabalho, tempo, né? Tendo em vista que a carga horária nos tribunais de justiça, elas são um pouco mais reduzidas, e agora eles estão trilhando ali voos mais altos, como a magistratura. Fica aqui essa minha dica para você. Eu vou falar para vocês agora os principais erros, tá? Que fazem você perder tempo e não ser aprovado. Galera, se vocês conseguirem evitar esses 5 erros, vocês já vão conseguir acelerar muito a sua preparação, tá certo? Então, esses erros aqui, eu recebo quase que diariamente, né? Alunos não, seguidores lá no Instagram que me mandam um direct, né? E eles trazem essas. Eu percebo que alguns deles cometem um ou mais desses erros, né? E normalmente pessoas que cometem esses erros estão estudando há 2, 3 anos, tá? Ou até mais. Então, se você já evitar esses 5 erros aqui, você já vai estar acelerando a sua preparação. Você já vai estar na frente de muitos concurseiros. Estudar sem planejamento estruturado. No pré-edital, muitos acham que dá para estudar de qualquer jeito. Só que quem não tem planejamento claro não evolui e desperdiça tempo valioso da preparação, né? O tempo antes do edital sair, tá certo? Tem muitos alunos que eles não têm um planejamento. Na hora que o aluno vai estudar, é que ele vai pensar qual é a disciplina, qual é o assunto que ele vai estudar, se vai ser teoria, se vai ser revisão, se vai ser questões. Ou seja, é um estudo totalmente sem planejamento, tá? Se você vai fazer o seu planejamento de estudo, você tem que tirar pelo menos um dia da sua semana para você planejar, para você saber pelo menos a disciplina que você vai estudar, um assunto, se vai ser teoria, revisão, se vai ser questões, né? E isso vai te ajudar muito, né? Porque você vai perder muito tempo, tá? E se você não tem um planejamento, é muito provável que você comece a procrastinar. E é aí que o aluno passa 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando para concurso público e não consegue ter uma pontuação que coloque ele num cadastro de reserva, pelo menos com uma perspectiva de ser convocado, tá? Então, isso aqui já vai atrasar em muito a sua preparação. Erro 2, querer estudar tudo ao mesmo tempo, tá? Tentar estudar todas as matérias com o mesmo peso é um erro. No início, você precisa priorizar as disciplinas base, e eu vou trazer aqui ainda nessa live as disciplinas base que você vai precisar, tá? Colocar no seu planejamento desde o início, certo? Disciplinas básicas que caem em vários concursos e formam o alicerce da sua aprovação. Existe pelo menos 7 a 8 disciplinas do cargo de analista judiciário que estão presentes em todos os editais, em todos os concursos de analista da área judiciária. E, normalmente,
Essas disciplinas, elas correspondem a 80 até 90% da pontuação da sua prova. Essas disciplinas, elas precisam estar no sangue, elas precisam estar na massa do sangue. Você precisa estar dominando essas 7, 8 disciplinas, tá certo? Erro 3, não revisar o que já estudou, né? Se você estuda hoje e não revisa depois, o conteúdo simplesmente cai no esquecimento. A revisão precisa precisa entrar na sua rotina desde o começo, e isso garante a retenção do conteúdo, tá bom? Por incrível que pareça, para você pode até não fazer sentido, mas existem alunos hoje que não revisam o conteúdo. Então, naturalmente, se você não revisar uma frequência, se você não fazer revisões ativas, tá? Você não vai conseguir reter o conteúdo, naturalmente você vai passar muito mais tempo estudando. É aí que você passa 3 anos, 4 anos e não consegue a aprovação. Erro 4. Existem alunos que ainda ficam adiando o treino das questões, né? Ou seja, a resolução das questões, tá? Tem gente que espera saber tudo. Tem gente que quer estar com a teoria na ponta da língua para só depois começar a resolver questões, tá? Só que as questões, tá? Ajudam você a aprender melhor, a fixar o conteúdo, a entender como a banca pensa. Então, questões desde o início da sua preparação, certo? O que é que acontece? Muitos alunos, eles utilizam as questões para massagear o seu ego. Então, ele só quer passar para resolver questões quando ele já sabe toda a teoria, né? Ele não usa as questões para aprender. Ele não usa as questões para tirar o ensinamento do erro, porque muitas vezes é o erro que vai fazer você aprender. É o erro que vai fazer você evoluir, tá? Os alunos, eu conheço muitos alunos, muitos seguidores que me mandam mensagem lá, que o cara tem medo de resolver questões. Por quê? Porque não quer errar. Sendo que o erro, muitas vezes, te faz evoluir muito mais do que o acerto, tá certo? Erro 5, deixar o emocional de lado. Esse erro 5 aqui também faz muita gente desistir, né? Achar que não é capaz, que não tem capacidade, e nunca conseguirá passar em um concurso de tribunais. No pré-edital é quando você cria consistência e disciplina, tá? Quem não aprende a controlar ansiedade, quem não conhece aí um aluno, um concurseiro, um seguidor que é ansioso, se você não conseguir controlar a frustração, o desânimo agora, corre o risco de se sabotar, né? E acabar desistindo. Então, galera, esses 5 erros aqui, tá? São os principais erros que eu, acompanhando diversos alunos, eu conversando com vários seguidores lá no Instagram, eu consigo identificar que esses aqui são os 5 erros que fazem você, né, demorar para ser aprovado, que fazem você ser um concurseiro há 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos aí, né, e nunca consegue a tão sonhada aprovação. Se você conseguir eliminar esses 5 erros aqui, eu não tenho dúvida que você já vai estar ganhando alguns meses, por que não dizer anos de preparação. Os principais erros que fazem você perder tempo e não ser aprovado. Se você não quer perder tempo com esses erros que eu acabei de citar, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como otimizar a sua preparação. Turma, vou tomar uma aguinha aqui, tá? Já quero pedir mais uma vez para você que está aqui nos assistindo, se você está gostando, deixa o seu curtir aí, né? Já vai nos ajudar, já vai avisar para o YouTuber, né? Que nós estamos trazendo muito conteúdo relevante. Ele vai começar a entregar ainda mais esse conteúdo para outros concurseiros que estão aí também no YouTube, né? E vai, dessa forma, ajudar aqui, né? Para a gente continuar trazendo mais conteúdo como esse, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muita gente dando boa noite aqui. Brenda, Nayara, Vinícius, Isabelle. Massa. Vamos embora. Como aumentar suas chances de aprovação, mesmo começando do zero, tá? Primeiro, comece pelas disciplinas certas, tá? Como eu falei, existe um núcleo de disciplinas que representa 80%, 90% da sua prova e estão em todos os concursos de analista da área judiciária. Então, você deve dominar essas disciplinas, tá? Eu vou trazer essas disciplinas para você ainda nessa live. Fique comigo. Não tente estudar tudo, tá? Eu vejo muitos alunos querendo começar a estudar, tá? E aí ele quer colocar o regimento interno
de um tribunal específico no seu planejamento desde o início. Isso é um erro, tá certo? Por quê? Porque a disciplina de regimento interno é uma disciplina tranquila que você consegue estudar no pós-edital. Você precisa garantir mesmo que aquelas disciplinas base, núcleo base do seu cargo esteja dominado. É por essas disciplinas que você deve começar a sua preparação. Tenha um planejamento realista e eficiente. É melhor você estudar 2 horas com foco e direção do que 6 horas sem saber o que está fazendo. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre digo para os meus alunos aqui, principalmente aqueles que têm pouco tempo, tá? É muito melhor você ter a direção certa para seguir, tá? Do que você ter velocidade. Porque se você tiver direção, mesmo você caminhando lentamente, 1 hora você chega no objetivo. Agora, se você tem velocidade, mas você não tem direção, exemplo, é para você ir para o norte e você está indo para o leste, você nunca vai alcançar o seu objetivo. Não importa o quão veloz você vá, você nunca vai alcançar. Então, é preferível direcionamento, tá? Assertivo do que apenas velocidade. Naturalmente, se você tem velocidade e você tem direção, adivinha o que vai acontecer, né? Estude com base em provas anteriores, tá? Faça muitas questões das disciplinas das bancas, das principais bancas, tá? Que você vai enfrentar. Isso vai te mostrar o estilo e os assuntos mais recorrentes. Não ignore a revisão, tá? E aqui entra vários aspectos da revisão, tá? Entra o aspecto da revisão em termos de periodicidade da revisão e existe também a questão do estilo da revisão, tá? Você deve sempre priorizar revisões ativas. Bento, e o que seria uma revisão ativa? Revisão ativa, galera, é aquela revisão que você busca a informação na sua mente, tá? Antes de acessar a informação. Isso acontece muito com resolução de questões, onde você tem várias informações lá, mas você só acerta a questão se você buscar a informação na sua mente, para poder completar aquilo que está faltando na questão. E dessa forma você acertar. Então, por isso que as questões é um estudo tão interessante e deve estar sempre no seu planejamento desde o início. Por quê? Porque é um estudo ativo. E os estudos ativos, eles são indicados porque ele ajuda na memorização. Um outro tipo de estudo ativo, tá? Os flashcards. Nós também já estamos implementando com os nossos alunos essa ferramenta, tá? Por quê? Porque é um estudo ativo, é uma revisão ativa, tá? Na verdade, a gente sempre prioriza aqui no nosso planejamento revisões, né, formas do aluno ter um novo contato com a disciplina que seja de forma ativa. Não ignore as revisões, use a estratégia do passo a passo, tá? O estudo por fases funciona, tá? Primeiro você forma a base, depois você aprofunda, né? E no final você acelera com o edital na praça. Inclusive, eu vou falar agora das fases do estudo para concurso público, tá? As 3 fases do estudo para concurso público. Como eu estava falando lá no 5º passo, estude por fases. E existe basicamente 3 fases no estudo para concurso público. A fase 1 é a fase do aluno iniciante. Todo mundo que vai começar a estudar concurso público, né, estudar para concurso público, vai começar na fase iniciante. Essa fase iniciante, o foco principal é a teoria, tá? Você vai ter revisões no seu planejamento, você vai ter questões, mas o foco principal do aluno iniciante são a teoria, na verdade, a teoria. Por quê? Porque é através da teoria que você vai ter o contato inicial com toda a disciplina, tá certo? Então, o foco principal do aluno iniciante é a teoria. Uma vez que você conseguiu passar por toda a teoria da disciplina, você passa para uma fase 2, que é a fase do concurseiro intermediário. O concurseiro intermediário, o foco principal é revisão e resolução de questões. Aqui nessa fase 2, a gente praticamente exclui do planejamento do aluno a teoria, tá? O aluno fica só com revisão e questões. Por que revisão? Porque o aluno adquiriu várias informações na sua memória de curto prazo na fase 1. A gente precisa agora que o aluno, né, precisa aumentar a memória de longo prazo do aluno. Por isso, nós vamos fazer várias revisões do assunto, para que dessa forma a gente consiga aumentar o repertório da memória de longo prazo do aluno. Bento, o que seria memória de curto prazo? Memória de curto prazo é aquela memória que você acessa a informação,
tá? Você lê um conteúdo e pouco tempo depois você vai colocar em prática. É basicamente como a gente fazia lá na faculdade, onde a gente estudava no dia anterior, né, para fazer a prova no dia seguinte. E aí a gente utilizava apenas a memória de curto prazo. Passado a prova, a gente já esquecia todo o assunto, né? Quem nunca fez isso? Então, essa é a memória de curto prazo. Só que, em concurso público, você vai precisar estar com a memória de longo prazo ativa. Você vai precisar estar com a memória de longo prazo fortalecida. E é através das revisões que nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos revisar o conteúdo, tá? Nós vamos revisar o conteúdo para fazer você levar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é aquela memória que você vai conseguir acessar informações que você estudou há 2, 3 meses atrás e ainda assim você vai conseguir, no dia da prova, resolver e acertar a questão. Tá? Então, quanto mais forte estiver sua memória de longo prazo, mais você vai acertar no dia da prova. Por quê? Porque muito provavelmente, nas vésperas da prova, nas 2 semanas antes da prova, nós não vamos conseguir passar por todo o conteúdo para fazer você chegar com a memória de curto prazo ativa, com a memória de curto prazo forte. Então, a gente vai precisar estar com essa memória de longo prazo, que é a memória que você vai utilizar no dia da prova. Tá certo? Então, é aí que entra a importância das revisões. Uma vez que você avançou pela fase intermediária, você entra na última fase, que é a fase do concurseiro experiente. O foco do concurseiro experiente é praticamente total na resolução de questões da banca e simulações, tá? Simulações de provas, simulações, né, de conteúdos, para você identificar quais são os conteúdos que você ainda tem dificuldade, tá certo? Aqui é um estudo intenso e direcionado para a sua banca, tá? Galera, acompanhando aqui vários alunos, nós conseguimos, né, identificar que quando o aluno consegue passar por essas 3 fases, ele acaba acelerando a sua preparação, ele acaba alcançando a aprovação no tempo mais reduzido. E por que isso? É uma explicação muito simples, tá? Porque passar por essas fases, tá, é o tempo necessário que você precisa para fortalecer a sua memória de longo prazo. É o tempo necessário que você precisa para internalizar verdadeiramente o conteúdo. E é por isso que você consegue alcançar a aprovação em menor tempo, tá? Já aquele aluno que começa a estudar, né, está na fase iniciante, sai o primeiro pós-edital, o aluno já quer entrar. Vai lá, vai estudar muito, mesmo que o aluno tenha tempo, mesmo que o aluno se dedique, ele vai lá, vai estudar e muito provavelmente não vai alcançar a sua aprovação em 3 meses, tá? Tem gente estudando há 2, 3 anos, você quer ser aprovado em 3 meses? Você precisa ser um cara muito fora da média para poder ser aprovado em um concurso do nível de analista da área judiciária em 3 meses. Então, aqui é uma dica que eu quero deixar, tá? Primeiro, forme sua base para depois entrar nos concursos, tá? Dessa forma, você vai acabar sendo aprovado antes do que a maioria que leva 2, 3 anos para ser aprovado, tá? Muitas vezes o aluno fica pensando, Bento, mas eu não queria perder essa oportunidade. Eu comecei a estudar agora e eu não queria perder essa oportunidade desse concurso que acabou de sair. Mas aí, meu amigo, eu preciso te dizer que, na verdade, você já perdeu essa oportunidade, tá? Porque você deveria estar estudando há um bom tempo atrás, tá? O que você não pode fazer é começar a estudar e já entrar em pós-edital, porque dessa forma você não está só perdendo essa oportunidade, como você está deixando de aproveitar outras oportunidades lá na frente, tá certo? Então, analista da área judiciária tem que formar a base. A prova é extremamente concorrida. Existe 5, 10% dos alunos ali que estão muito bem preparados para conquistar uma vaga. Você precisa também estar nesse nível, tá certo? Disciplinas essenciais para iniciar a base. Essas 7 disciplinas aqui, galera, vai estar em todos os concursos de analista da área judiciária. Língua portuguesa, direito constitucional, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal e direito administrativo. Vai estar em todos os concursos, ou praticamente todos os concursos da área de analista judiciário, área judiciária, tá certo? Essas disciplinas são cobradas na maioria dos concursos de tribunais e são a base tanto de analista quanto de outros cargos jurídicos, tá certo? Então, você precisa, são essas 7 disciplinas aqui que precisa estar no seu sangue. Você precisa estar dominando essas 7 questões. E aí você vai me perguntar, Bento, e raciocínio lógico e informática?
Raciocínio lógico e informática, galera, é o seguinte. Existem concursos que cobram as duas disciplinas para o cargo de analista. Existem concursos que cobram apenas uma ou outra. E existem concursos que não cobram nenhuma, tá? Então, se você vai fazer uma preparação de médio e longo prazo, tá? Se você ainda não tem o concurso, você ainda não está com o concurso certo para fazer. Para você formar a base, para quando você formar a base, você começar a direcionar para um concurso ou outro. Nesse caso, eu também indico você adicionar raciocínio lógico, matemático e informática no seu planejamento. Por quê? Tem a explicação, tá? Porque essas duas disciplinas aqui, se você não estudar no pré-edital, e ela vir no seu edital, tá? Ela vir no concurso que você vai prestar, você não vai conseguir aprender essas duas disciplinas apenas em 3 meses, apenas em 2 meses e meio, 3 meses, né? Que é o prazo ali médio que as provas dão ali no edital, tá? No concurso. Então, se vir essas duas disciplinas, muito provavelmente você não vai conseguir aprender elas no pós-edital, tá certo? Então, se você está fazendo um estudo, formação da base, não tem ainda o concurso em vista, então inclua raciocínio lógico e informática no seu planejamento, tá certo? Se você vai começar a preparação, né? Mas já tem o concurso alvo, por exemplo, concurso do TJ Pernambuco, né? E está prestes a ser publicado. Eu acredito que até o final de julho seja publicado esse edital, né? E, salvo engano, no cargo de analista do último edital, veio raciocínio lógico e não veio informática. Então, nesse caso, vale a pena você incluir uma e a outra não, tá? Nesse caso, você vai analisar o último edital do seu concurso, se ele já estiver mais próximo de ser publicado, como o TJ Pernambuco, como o TJ Rio de Janeiro. Nesse caso, vale a pena, né, você olhar o edital. E aí, se veio no último edital, você inclui no seu planejamento. Se não veio no último edital, você não inclui, tá? Salvo engano, o TJ Pernambuco não veio informática e veio raciocínio lógico. Salvo engano também, no TJ Pará agora, não veio raciocínio lógico e veio informática. No TJ Rio de Janeiro, não veio raciocínio lógico e não veio informática. Entendeu? Muda um pouquinho de concurso para concurso, tá bom? Mas essas 7 disciplinas aqui não muda. Praticamente não muda, tá? Então, essa aqui é a minha dica, minha orientação para você, tá? Naturalmente, se você for estudar aqui com a gente, né, com a LS, isso aí não vai ser uma preocupação para você, porque nós vamos fazer essa análise para você e vamos indicar e vamos incluir no seu planejamento ou não. Como estudar a teoria de forma certa, tá? Agora eu vou passar a explicar como você vai estudar a teoria, como vai fazer revisão, como vai estudar a lei seca e como vai fazer questões. Vamos lá. Sempre faça marcações por grifo. Galera, sempre que você for estudar uma teoria, você tem que estar marcando as palavras-chave, tá? A sua primeira leitura deve já ser feita com grifos estratégicos. Você vai grifar as palavras-chave. E aí eu vou explicar um pouquinho aqui mais na frente o motivo de você sempre estudar grifando, né? Esses grifos vão ser o seu primeiro material de revisão. Por quê? Porque se você precisar estudar novamente toda essa aula, todo esse PDF, você não vai estudar ele todinho novamente. Você vai direcionar o seu estudo apenas para as partes grifadas, apenas para as palavras-chave que você grifou, tá? Se você precisar estudar todo o PDF novamente, ó, já terá 40 a 50% do conteúdo reduzido, tá? Porque como você grifou, você já reduziu ali 40 a 50%. Isso significa que se você precisar estudar novamente toda aquela aula, você já vai estudar ela em metade do tempo, pelo menos. Tá certo? Ou seja, uma nova leitura mais rápida e mais eficiente. Tá bom? Dessa forma, você já consegue acelerar sua preparação. Disciplinas do direito, que são a maioria aqui, né, para o cargo de analista da área judiciária. Na maioria das vezes, o professor transcreve o artigo da lei, tá? E depois explica com sua didática. Se você entender bem só com a leitura da lei, pode fazer uma leitura mais dinâmica da explicação e evitar grifar tudo de novo. Vou explicar. O professor transcreveu o artigo da lei, você leu e conseguiu entender o que a lei está passando, o que aquele artigo está passando. Nesse caso, você vai fazer uma leitura mais dinâmica da explicação do professor, tá certo? Para perceber se aquele raciocínio que você criou em cima daquele artigo realmente se confirma, se foi realmente aquilo que você tinha
você tinha entendido, tá certo? Se for aquilo, você vai fazer uma leitura dinâmica e não precisa marcar, não precisa grifar novamente, porque você não já grifou na lei e você não já entendeu no artigo que o professor colocou lá, então não precisa grifar o mesmo conteúdo duas vezes. Dessa forma, você já vai deixar esse material mais assertivo, você já vai conseguir, numa segunda leitura dele, ser mais rápido e acelerar sua preparação. Quando estudar a lei seca, tá? Turma, primeiramente eu quero combinar com você aqui, tá? Sempre que você for estudar um conteúdo que estiver relacionado a uma lei, você tem que estar com uma página no material teórico e outra página, a sua lei tem que estar aberta, tá certo? Sempre que você for estudar, tem que estar com sua lei ao lado, tá certo? Existem 3 momentos ideais para estudar a lei seca. O primeiro momento vai ser durante o estudo da teoria. Como eu falei, o professor normalmente transcreve o artigo e depois explica, tá? Então, quando o professor transcrever, você não precisa utilizar o artigo do material didático, você vai utilizar o artigo da sua lei, tá certo? Porque aí você já vai marcar, porque aí você já vai fazer uma pequena observação, destacar uma palavra, né, um salvo, um exceto, né, destacar um prazo, né? Dessa forma, você já vai começar a personalizar a sua lei seca, tá? Quando o professor transcreve o artigo, aproveite para ler direto na sua lei seca, já grifando e fazendo anotações personalizadas, certo? Segundo momento, quando você for resolver questões, mais uma vez, vai estudar um assunto, vai fazer questões, vai revisar um assunto de uma lei, a sua lei tem que estar aberta em uma outra página, tá certo? Errou ou ficou em dúvida em um determinado item, em uma determinada questão, que cobrou um determinado artigo, volte no artigo correspondente na sua lei, tá? Isso reforça os pontos fracos com base, né, na prática. E aí você vai identificar o ponto daquele artigo que você tem dificuldade, tá? Dessa forma, você vai personalizar ali, você vai destacar, você vai encontrar uma forma ali, né, de destacar para você. É até bom você criar a sua própria notação, tá? Que você vai, que quando você passar novamente por aquele artigo, você vai identificar. Eu tive dúvida nesse ponto, tá bom? Então é bom você criar a sua própria notação, tá certo? Estudo da lei seca, né, direto, né? Depois de ter vários contatos, você já teve contato na teoria, você já teve contato na resolução de questões, agora você pode passar a estudar diretamente a sua lei, tá certo? Você pode fazer o estudo da lei seca, como nós fazemos, né? Fazíamos e fazemos aí no nosso perfil lá, né? O estudo da lei seca, através dos desafios de lei seca, tá? Depois de ter vários contatos com o conteúdo, é hora de estudar a lei seca de forma direta, até internalizar o conteúdo. Veja, e agora você vai estudar a lei seca direta, e essa sua lei seca, ela já está sendo personalizada, né? Desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que você teve com a sua disciplina, tá bom? E cada vez mais você vai internalizar aquele conteúdo, cada vez mais você vai ficar familiar da sua lei seca. Como preparar o seu material de revisão, tá? Galera, aqui é um ponto muito importante, preparar o seu material de revisão, tá? Como eu falei, o seu primeiro material de revisão vai ser o quê? Vai ser os grifos que você fez no PDF, tá? Calma, eu sei que algum de vocês é muito receoso com relação a utilizar o material de revisão por grifos, tá bom? Tenha calma que eu vou chegar a esse ponto. Ao estudar a teoria, vá marcando os trechos mais importantes, mais relevantes, tá? Essas marcações serão os primeiros materiais de revisão. Mais rápido, direto, e reler tudo do zero, né? Como eu expliquei, se você fizer a marcação por grifo, você já vai estar reduzindo em 40% a 50% o material que você tem para estudar, tá? Evite fazer resumo na primeira leitura. Na primeira passada pelo conteúdo, você ainda não sabe o que é realmente importante, tá? Se você for fazer uma revisão nesse momento, aliás, se você for fazer um material de revisão nesse momento, é muito provável que ele vai ficar enorme e que ele vai, além de ele ficar enorme, muito provavelmente ele não vai ficar um bom material de revisão, tá certo? Resumindo, essa etapa pode ser perda de tempo. Quem nunca construiu um material de revisão que nunca revisou, tá? Se você construir um material de revisão e ele ficar um material de revisão grande, muito provavelmente você nunca vai revisar esse conteúdo. Vale a pena usar o material de revisão pronto? Aqui eu vou agora bater em um ponto aqui, né? Que gera muita dúvida. Vale a pena usar o material de revisão pronto? Sim.
desde que seja de boa qualidade, tá certo? Existem alguns materiais hoje prontos de boa qualidade, tá certo? E aí você vai me perguntar, Bento, mas eu vi fulaninho falar que o melhor material de revisão é aquele que você mesmo produz. Eu até concordo, tá certo? Mas vamos lá. Se você pegar um material de revisão, se você construir o seu material de revisão, transcrevendo exatamente da forma que está escrita lá no PDF, tá? Você acha que esse seu material de revisão, ele é diferente do material de revisão adquirido de terceiro? Eu sou capaz de apostar que não, tá? Por quê? Porque você apenas transcreveu, tá entendendo? Quando é que o material de revisão, ele realmente feito pelo próprio aluno, ele faz a diferença? Quando o aluno constrói o material de revisão, tá? De forma ativa, sem ser apenas transcrevendo o que já viu, o que está escrito lá no PDF. Quando ele faz dessa forma, de fato, ele utilizou um gatilho muito importante que é a revisão ativa. Tá certo? Então, sim, esse material pode ser um material melhor, tá certo? O problema é que fazer um material de revisão de forma ativa demora. E demora muito, tá? E além de demorar muito, se o aluno não tiver uma certa experiência, né? Se o aluno não tiver tido ainda um certo contato com aquele conteúdo, pode ser que aquele material de revisão ele vai ficar demorado e ele não vai ficar com uma boa qualidade, tá certo? Então, por isso que eu passo a indicar para os meus alunos, tá? Um bom material pronto acelera a sua revisão, mas não substitui o seu envolvimento ativo com esse conteúdo, tá certo? Eu indico para os meus alunos adquirir um material de revisão pronto e, a partir desse momento que ele pega esse material de revisão pronto, ele vai fazer um envolvimento com esse material ativo. E como é que ele faz esse envolvimento ativo? Tá? O aluno, ao resolver questões, ele vai, muito provavelmente, identificar pontos, né, de questões que ele tem dúvida ou que ele errou. Então, com base em cima desse erro e com base em cima dessas dúvidas, ele vai pegar aquele material pronto, que já é bom, e ele vai começar a personalizar com as suas dificuldades. E aí, esse material pronto, que ele é bom, o aluno vai deixar ele excelente, porque além de ele ser bom, ele vai estar direcionado, ele vai ter um envolvimento ativo do conteúdo para as dificuldades do aluno. Tá bom? Então, dessa forma, o aluno ganha tempo, né? Porque não precisa construir o seu material de revisão, e ele passa a estudar esse material de revisão de forma ativa. E é desse jeito que o aluno consegue entender, é desse jeito que o aluno consegue internalizar o conteúdo, tá bom? Uma outra forma que eu gosto de explicar para os meus alunos estudar de forma ativa é pegar o material de revisão pronto e ler apenas o título ou o subtítulo e tentar lembrar daquele conteúdo. Dessa forma, ele também vai estar fazendo uma revisão ativa. E a revisão ativa é a revisão que realmente faz a diferença, é a revisão que faz o aluno reter o conhecimento, tá bom? Então, agora sim, tá? Se o aluno tem facilidade em fazer o seu próprio material de revisão, excelente. Se ele consegue fazer de forma rápida, com qualidade e de forma ativa, aí não tem o que falar, tá? O aluno pode fazer o seu material de revisão, deve fazer o seu material de revisão. Mas eu estou falando aqui de uma forma geral, de uma forma média, né? Acompanhando diversos alunos, a gente identifica que a maioria dos alunos, ele não consegue fazer um bom material de revisão, fazer um material de revisão de forma ativa, tá certo? E é por isso que a gente passa a indicar o material pronto e passa a indicar para o aluno fazer um envolvimento ativo com esse conteúdo. Essa foi puxada, hein? Material de revisão dá sempre o que falar, né? Vamos lá, galera. Já estamos com mais de 1 hora aí. Temos bastante aluno ainda na ativa aqui, né? Legal. Isso significa que vocês estão gostando. Isso nos dá motivação para trazer conteúdo denso. Eu falei no início da aula que nós íamos trazer conteúdo denso, tá? E estamos aqui, tá certo? Já vamos com 1 hora, mais de 1 hora. Vamos para cima. Vamos para frente, que ainda tem um conteúdozinho aqui para trazer para vocês. Como resolver questões de forma certa, tá? Lembra que eu falei lá que era um erro do aluno não resolver questões? Estamos tratando do erro aqui, tá? Para você fazer questões da forma certa. Resolver questões desde o início da preparação. Esse é o primeiro ponto, né? Mesmo que você ainda esteja estudando teoria, as questões ajudam a fixar o conteúdo e a entender o estilo da banca. Então, é questões desde o primeiro dia de estudo, tá? Não apenas marque a alternativa correta. Isso aqui é um erro que a gente vê
desde o aluno iniciante até o aluno experiente, até o aluno mega experiente cometer, tá certo? Leia com atenção todas as alternativas, entenda por que cada uma está certa ou errada. Isso gera aprendizado. Muitas vezes o aluno lê 5 alternativas, das 5, 3, ele não sabe se está certo ou se está errado, e uma ele tem certeza que está certa. Aí ele vai, marca a questão que está certa, no entanto, não vai procurar saber por quê, qual era o erro daquelas outras questões, o que ele não conseguia, qual era a informação que ele não tinha, que não fazia ele identificar o erro daquelas questões, tá? Então, dessa forma, você está estudando de forma errada. Estudar de forma certa é, além de você marcar a alternativa certa, você tem que saber por que as outras alternativas estão erradas. É dessa forma que você vai aprender o conteúdo. Porque se vir numa outra questão, aquele mesmo conteúdo que você ficou em dúvida, você vai acertar dessa vez. Com convicção, né? É por isso também, tá, que eu indico, se você está começando a sua preparação, sempre resolva as questões que tem logo em seguida o comentário do professor. Por quê? Porque você vai, ao resolver as questões pela primeira vez, você vai criar um raciocínio que você vai aplicar em todas as questões que você for pegar daquele conteúdo, certo? Então, se você criar um raciocínio errado, você vai passar a replicar esse raciocínio errado várias e várias vezes, tá certo? No entanto, se você criar o raciocínio certo, da mesma forma, você vai passar a replicar o raciocínio certo. Então, por isso, eu digo, você é iniciante, opte por fazer questões com comentário feito por professor, tá bom? Monte seu caderno de erro. Sempre que errar uma questão, marque de forma que consiga identificar depois. Assim, você poderá refazer essas questões futuramente e garantir que o erro não se repita na prova. Refaça as questões que errou, tá? Depois de um tempo, refaça apenas as questões que você errou, tá? Isso mostra se você aprendeu de verdade com o erro ou se está repetindo o mesmo erro. Eu até sou capaz de dizer que, muito provavelmente, tá? Uma questão que você já errou, tem a tendência maior de você continuar errando essa questão, tá? Por isso, você deve refazê-la, para que dessa forma você consiga verdadeiramente aprender aquele conteúdo, para no dia da prova você não errar. Galera, a solução definitiva para a sua aprovação. O que é a orientação da LS Concursos, tá? Trouxe várias informações para vocês, agora eu vou explicar o método LS, que já ajudou milhares de alunos a conquistarem sua vaga, otimizando o tempo e direcionando seu estudo de forma estratégica, de forma cirúrgica. Fica comigo que você agora vai entender o método que faz a gente aprovar tantos alunos aí nos concursos mais concorridos do Brasil. Na orientação da LS Concursos, você vai ter o método comprovado, testado e aprovado por milhares de alunos aprovados, tá? Plano de estudo personalizado, ajustado à sua rotina. No planejamento pré-edital, eu vou criar o seu planejamento de acordo com a sua carga horária. E essa carga horária também não é uma coisa fixa. Você vai ter sempre meu contato para dizer, Bento, a carga horária está muito alta, ou então, Bento, a carga horária está muito baixa, vamos aumentar, tá? Quando você diz que a carga horária está baixa, eu comemoro aqui, tá? Eu quero aumentar a sua carga horária ao máximo. Acompanhamento individual, direcionamento para acelerar sua aprovação. Monitoramento de desempenho. Você vai ter um professor experiente, né, que vai identificar onde você está bem, quais são as disciplinas que você está bem, quais são as disciplinas que você está mal, quais são os assuntos que você precisa melhorar. Galera, talvez vocês não estejam, né, pronto e talvez vocês não entendam o quanto isso é capaz de fazer você melhorar, tá? Talvez vocês não estejam nesse momento, mas um dia eu acredito que um dia vocês vão conseguir enxergar isso, tá certo? Faz realmente a diferença. Suporte contínuo. Acompanhamento de perto com o professor orientador para garantir a sua evolução até a aprovação. Você vai ter o contato do WhatsApp de um professor, tá? Se você escolher o Bento, você vai ter o contato do WhatsApp do Bento, né? Onde eu que vou responder você ali pessoalmente. Transforme seu estudo com a orientação da LS, com planejamento de estudo personalizado, indicação dos assuntos mais relevantes, importantes. Isso aqui faz a diferença, principalmente em um pós-edital, tá certo? Indicação dos melhores materiais de estudo, dicas e bizus exclusivos feitos por nós, professores da LS.
bateria de questões prontas, revisões programadas, relatórios de análise de desempenho. Esse aqui é um dos pontos chaves da preparação da LS, tá? Eu, seu professor orientador, vou analisar todo o seu desempenho, vou identificar a sua carga horária, vou analisar o seu percentual de acertos, vou analisar quais são as questões que você está bem, as disciplinas que você está bem, quais são as disciplinas que você precisa melhorar, tá certo? E o acompanhamento direto com o professor orientador e muito mais, tá? Aqui é um exemplo de meta semanal, onde cada disciplina dessa aqui é uma tarefa que você precisa resolver, tá? Você precisa realizar. E aí, pode ser teoria, revisão, questões, lei seca. Eu vou dar exemplo de cada uma dessas tarefas aqui, tá? Tarefa de teoria, de revisão, vou mostrar para você agora, tá certo? Fica comigo aí até o final. Aqui, mapa de relevância, nós fazemos um mapa de relevância de todas as disciplinas e entregamos para você saber o que você precisa priorizar e, se for o caso, até o que você pode deixar de estudar, né? Dependendo aí do seu tempo, dependendo do concurso que você vai fazer, você pode até deixar ali de estudar um determinado assunto que tem uma incidência, uma relevância baixa, não é isso? Aqui é uma tarefa de revisão, onde eu vou indicar qual é a aula, a página que você vai começar e a página que você vai finalizar, tá certo? Tarefa de teoria, né? Na verdade, é teoria, e aí nós vamos dizer qual é a página que você começa e qual é a página que você finaliza na teoria, tá? Aqui é uma tarefa de exercícios, onde nós construímos o seu caderno de questões, tá? Não é só fazer o filtro, não, galera, tá? Além de fazer o filtro, a gente avalia cada questão que está lá, para saber se essa questão faz sentido ela está no seu caderno de questões, tá? De acordo com o seu cargo, tá bom? Para que você não fique treinando com questões de nível muito baixo, tá certo? Então, a gente, além de fazer o filtro, a gente analisa questão por questão, para só ter questão no seu caderno que faça referência ao seu cargo, à sua área de concurso. Dicas e bizus, aqui é um exemplo de dicas e bizus, né? Que é uma dica feita por um dos nossos professores, que já vai te entregar ali, antes de você estudar a teoria, para você ter uma noção dos principais pontos que você vai precisar ter mais atenção na hora que você estiver estudando a teoria. Aqui é o relatório de análise de desempenho, como eu falei, é o ponto principal da nossa orientação, onde eu vou analisar aqui, ó, o seu desempenho em cada disciplina. Como você pode ver aqui, ó, várias disciplinas e o seu desempenho. Aí eu vou analisar, tá? O desempenho seu em cada disciplina. Vou te entregar essa análise de desempenho com gráficos, tá? Para você ter uma ideia de quantas questões você fez, quantas questões você errou. Você pode ver aqui, ó, nessa consolidação de desempenho médio, né? Onde você vê de azul o seu desempenho, o desempenho do aluno. Você vê de preto o desempenho médio dos outros alunos da LS e você vê de roxo a mediana dos outros alunos da LS. É dessa forma, comparando você com os alunos da LS, que a gente vai identificar se você está bem ou se você está mal em uma determinada disciplina, tá certo? E dessa forma, a gente vai identificar onde você vai precisar melhorar, para que dessa forma você consiga atingir pelo menos o nível dos outros alunos da LS, que são os alunos, e como eu mostrei lá no início da nossa live, são os alunos que estão nas primeiras colocações. E é isso que a gente vai trabalhar para fazer desde o primeiro dia. Fazer você alcançar o nível que vai alcançar as primeiras colocações. Tá bom? Mais análise de desempenho, tá? Aqui, mais gráficos. A nossa análise de desempenho nós entregamos na plataforma, bem bonitinha, destacamos cada ponto ali que a gente encontrou que foi relevante no seu desempenho. Tarefa de lei seca. Nós também temos tarefas exclusivas de lei seca, tá bom? É um planejamento verdadeiramente completo. Você não precisa fazer nada além do que a gente vai pedir. Porque se você conseguir fazer tudo o que nós vamos pedir, você já vai estar em um nível muito, muito elevado. Você tem 3 alternativas. Galera, a gente já está aqui chegando a 1h30, tá bom? Eu já passei vários pontos aqui, mas eu não consigo continuar te ajudando, porque a gente tem um limite de tempo também, né? Não consigo continuar te ajudando por aqui, tá bom? Mas aí você tem 3 alternativas a partir de agora. E aí, qual você vai escolher? Continuar fazendo como sempre fez
e não ter resultado, tá? Repetir os mesmos erros, estudar sem estratégia e ficar para trás até pensar em desistir, né? Porque é isso que acontece quando a gente não consegue, quando o aluno não consegue, tá? Alcançar a aprovação, tá? Ele começa a estudar e vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai começar a achar que não é capaz de ser aprovado, tá? E aqui na nossa orientação a gente já provou, tá? Que só tem uma pessoa que não é capaz de ser aprovada em concurso público, aquela que desiste. Aquela que desiste, ela não tem jeito, ela nunca vai passar, não tem como. Mas se você não desistir, uma hora você vai chegar à sua aprovação. Tentar aprender, a partir de agora, tentar aprender estratégias, né? Metodologia, né? Para conseguir estudar sozinho. Aí você vai perder tempo, que é o seu principal ativo, você vai perder dinheiro com materiais aleatórios, sem um plano eficiente, sem saber o que priorizar, tá? Aí você, além de perder tempo, você vai perder muito dinheiro também, né? Ou 3, comprar a mentoria sem risco, né? Ter um método validado, com várias, milhares de aprovações, um plano claro, direto, e acelerar sua aprovação com segurança e eficiência, né? E, além de tudo, ter um professor experiente guiando você em cada momento, tá? Em cada dúvida, em cada curva que tiver durante o seu percurso, você vai ter um professor experiente ali para te ajudar. A escolha é sua, mas se você quer chegar mais rápido à aprovação, nós podemos te ajudar. Agora pensa comigo, quanto vale a sua aprovação? Quanto é que vale uma aprovação em um concurso de analista da área judiciária? A orientação da LS Concursos não é para todo mundo, tá? É por isso, galera, que nós já estamos aqui há mais de 1h30, tá? Nós não queremos todo mundo na nossa orientação. Por quê? Porque a gente quer aluno dedicado, aluno que estão comprometido com a causa, tá? Se você está aqui há 1h30 nos acompanhando, é porque você está decidido, você tem uma motivação, você quer mudar a sua vida, tá? E para quem quer realmente, quem realmente quer ser aprovado e está disposto a seguir um método testado e comprovado. É para você a nossa orientação, a orientação da LS, tá certo? Pensa comigo. Quanto vale a sua aprovação? Salário inicial pode chegar a 15 mil reais por mês, tá? Em um ano, você vai tirar, em média, 195 mil reais. Isso levando em consideração apenas 13 remunerações, tá? Agora me diz, se você tivesse que pagar menos de 5% disso para garantir a sua aprovação, será que valeria a pena? Você vai ganhar 195 mil no primeiro mês, tá? E aí multiplique aliás, no primeiro ano, e aí multiplique por 35 anos que você vai ser servidor, né? Quanto não vai dar essa remuneração? E além disso, né, todo ano, como eu mostrei lá na tabela, você vai estar aumentando a sua remuneração, subindo na estrutura lá, né? Porque a sua carreira, ela é progressiva dentro do órgão, desde o primeiro dia, tá? Desde o primeiro ano. Então, todo ano você vai estar aumentando a sua remuneração, e essa remuneração aqui de 15 mil reais por mês vai ser apenas no primeiro mês. No primeiro ano, no segundo ano, você já vai estar com uma remuneração maior, e todo ano vai aumentar. Agora me diz, faz sentido para você pagar 5%, menos de 5% disso para garantir a sua aprovação? Será que vale a pena? Não é apenas sobre o dinheiro, tá? A gente só falei agora sobre o dinheiro, né? Salário de até 15 mil reais por mês, tá? Mas a verdade é que a aprovação muda tudo. Não é só dinheiro, é estabilidade para você e sua família, é qualidade de vida, sem medo de demissão ou incerteza profissional, é emprego digno, respeito, valorização, realização profissional. Você vai trabalhar com parecer jurídico, aquilo que você estudou na faculdade para fazer, você vai fazer lá no tribunal, né? Liberdade financeira, sem precisar estar contando moedas no final do mês, isso também vale muito a pena. E deixa eu te falar, tá? Isso tudo que eu acabei de falar, estabilidade, qualidade de vida, emprego digno, liberdade financeira, não tem preço. A verdade é essa, tá? Não tem preço. A aprovação não muda só a sua vida, ela muda, ela transforma toda a família, toda a sua família. Assim como eu, né, graças a Deus, há muito estudo, muita dedicação, disciplina, consegui transformar a vida da minha família, você também tem essa oportunidade. Garanta a sua aprovação, né, com orientação especializada, com um professor experiente. Nós temos, galera, plano mensal, semestral e anual, tá?
O plano mensal, ele está R$ 395 por mês. Ele não tem fidelidade, você pode, flexibilidade total. Você paga, você acessa. No próximo mês, se você não quiser, só mandar um e-mail dizendo que não quer mais e vai ser cancelado, certo? O plano semestral, tá? E o plano anual, ele tem desconto. Semestral tem 7% de desconto, ficando 12 vezes de R$ 367,35, tá? E o plano anual tem 15% de desconto, ficando por 12 vezes de 335,75 centavos, tá? Para você que está fazendo uma preparação para analista da área judiciária, é mais indicado o plano semestral e anual, porque o estudo para analista da área judiciária requer um estudo de médio a longo prazo, tá certo? Então, essa é a minha indicação para você. Até porque, lembra daquele compromisso que nós assumimos, né? Aquele desafio que eu propus para você, né? De mudar a sua vida, mudar a sua trajetória em 12 meses, tá? Então, aqui é mais uma hora, mais uma vez, aqui de você reafirmar, tá? De você reafirmar ali o seu compromisso de verdadeiramente mudar a sua vida. Vantagens exclusivas com pagamento recorrente sem comprometer o limite do cartão, tá certo? O plano semestral e anual, ele não vai ocupar o limite do seu cartão. É aquele famoso Netflix, né? E todo mês você só precisa ter o limite do cartão ali, da mensalidade, para que a nossa equipe possa fazer o lançamento mês a mês e não vai ocupar o seu limite do cartão, tá certo? Assina agora e comece sua jornada rumo à estabilidade. Turma, nós, da LS, somos a única orientação para concurso público do Brasil que o aluno, antes de contratar, você tem direito a uma conversa comigo, tá certo? Onde nós vamos conversar por meia hora, 40 minutos. Eu vou te explicar todo o método novamente. Vou analisar a sua situação, se nós conseguimos te ajudar. E eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o nosso método, sobre a nossa metodologia, tá certo? Então, se você quiser agendar essa entrevista, tem lá no link da minha bio, no Instagram. Tem no link da bio da LS Concurso também, lá no Instagram, tá? Você também pode me chamar no WhatsApp, no meu WhatsApp, para que a gente possa estar agendando essa entrevista, tá certo? Como eu falei, galera, tentei trazer muito conteúdo aqui relevante para fazer a diferença realmente, conteúdo de peso, conteúdo que faz a diferença numa preparação para concurso público, tá? Mas a partir de agora eu não consigo te ajudar, tá? Se você precisar da nossa ajuda, você pode agendar uma entrevista, pode contratar a orientação da LS, tá certo? Eu não tenho dúvida que a gente vai fazer uma ótima preparação. Concurso da área de tribunais, o segundo semestre de 2025, o início de 2026 também, está muito promissor, com muitas oportunidades, tá certo? Galera, vou chegando ao fim. Se você chegou até aqui, eu não tenho dúvida que você gostou, pois nós estamos a mais de 1h40. Então, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não curtiu, não clicou aí, não deu um joinha, por favor, faça agora, deixe o seu curtir. Se você curtiu mais ainda, compartilhe essa live com um amigo, uma amiga sua que estuda para concurso público, para que ela possa ter também acesso a esse conteúdo, tá? Compartilhe, se você participa de um grupo de estudo no WhatsApp, compartilhe essa live lá, não tenho dúvida que a gente vai conseguir ajudar outros alunos, outros concurseiros, tá certo? Turma, vou chegando por aqui. Fica com Deus. Se precisar da minha ajuda, pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou estar disponível para poder te ajudar, tá bom? Valeu, galera. Fica com Deus.